Bom dia, pessoal. Aqui é Cláudio Carneiro, falando aqui do estado da Bahia. Primeiro, queria pedir desculpas aos professores, dos alunos, porque houve esse pequeno atraso na produção desses vídeos, por conta das minhas demandas aqui no final do ano escolar. Mas vamos lá. A proposta que Cleiton me pediu, trabalhar com cinema, nesse curso de formação acadêmica, e o primeiro filme que indiquei para vocês, que acredito que a maioria tenha assistido, foi sobre a Revolução Francesa. Ok? Então, primeiro momento, vamos definir agora o que é um filme. Um filme é uma produção audiovisual, ou seja, é algo que tem som, imagem, e vai trabalhar um tema, ou mais de um tema, com utilização de atores e os recursos cinematográficos. Ok? Então, o tema foi a Revolução Francesa. E por que esse tema tem relevância para nós, brasileiros, habitantes do século XXI? A Revolução Francesa. O que é uma revolução? De forma bem didática, é bem simples, eu acho que quem tem o melhor conceito de revolução é um músico pernambucano do finalzinho do século XX chamado Chico Science. Infelizmente já faleceu. Chico Science cantava, que revolução é fazer diferente. E justamente isso, a revolução é uma ruptura. Se não há uma ruptura, uma mudança, algo drástico do tipo, se fazia de um modo e agora está se fazendo diferente, não é uma revolução. Pode ser outras questões, pode ter grande relevância, mas revolução não é. Revolução é o que muda uma sociedade, ou caso seja uma revolução pessoal, que às vezes algumas pessoas gostam desse termo também, quando muda radicalmente uma pessoa. Mas como a gente está aqui trabalhando no âmbito das sociedades, então a Revolução Francesa mudou a forma das pessoas viverem, das pessoas enxergarem o mundo na França, e aquilo ali teve uma amplitude que pegou a Europa e aqui também, porque nós, enquanto habitantes do continente americano, fomos colonizados por europeus e absorvemos a cultura europeia. Então a Revolução Francesa teve um grande impacto no chamado mundo ocidental, que é a Europa, uma parte da África e o continente americano. Vocês já devem ter visto o que foi a Revolução Francesa nos cursos de história, que é uma revolução que aconteceu no finalzinho do século XVIII e que teve consequências para o século XIX, o século XX até os dias atuais. Agora, alguns detalhes sobre a Revolução Francesa. Foi uma revolução que aconteceu basicamente na área urbana. No finalzinho do século XVIII, a Europa começou a aumentar os aglomerados urbanos, as cidades. As cidades sempre existiram nesse período histórico, mas com o advento do início das revoluções da Revolução Industrial, com o aumento da população das cidades, as questões mudaram. Isso aconteceu aqui no Brasil também. Aí vai começar a primeira analogia. No início do século XX, nas primeiras décadas do século XX, o Brasil é basicamente um país rural. Mas com o início da industrialização que o Getúlio Vargas principiou no seu governo, as cidades aumentaram muito de tamanho. Então, questões que envolviam o país agrário começaram a mudar porque o país começou a se urbanizar. Lembrando que esse processo não é que não existiam cidades, é que houve
uma concentração de maior da população nas cidades. Isso aconteceu na França, isso aconteceu aqui também no Brasil. Voltando à França, a Revolução Francesa aconteceu por uma questão de injustiças sociais. Havia os aristocratas, havia a burguesia, havia o povo e havia o clero. O que aconteceu? As injustiças sociais, o acúmulo de riqueza e poder do clero e da aristocracia causou uma revolta que envolveu a burguesia e o povo. Derrubaram o rei e a França, inicialmente, deixou de ser uma monarquia para ser uma república. Então, aí já temos a ruptura. A forma de governo mudou. Os valores da Revolução Francesa, fraternidade, igualdade, também, apesar da sua existência, não tinham sido aplicados dentro de uma sociedade. Os direitos do homem, a gente está usando aqui homem porque era o termo da época. O homem aqui é no sentido de humanidade, hoje em dia, mas na época eram os direitos do homem. Os direitos que todas as pessoas deveriam ter, a questão da igualdade entre os homens. Então, todos esses conceitos explodiram durante a Revolução Francesa. Coisas que hoje, na nossa sociedade, é frequente, deveria ser também acessível a todos, surgiram durante a Revolução Francesa. Porque no Brasil, que é uma república democrática, que tem uma Constituição, que tem um grupo de leis que determina a nossa sociedade, está lá, que todos são iguais perante a lei, ao menos no papel. Mas nós sabemos que as diferenças sociais, econômicas, raciais que permeiam o Brasil mostra que nem todos aqui são iguais perante a lei. Tem uma frase muito boa sobre isso, que todos são iguais perante a lei, porém, uns são mais iguais que o outro. Eu concordo com isso? Acho isso justo? Não, eu não concordo com isso. Acredito que vocês também não vão concordar, porque isso é muito injusto. Mas a gente tem que trabalhar com os dados reais. Infelizmente, no Brasil, ainda temos uma grande injustiça social. Isso permeia as questões envolvendo raça, sim, porque o racismo existe. Economia, sim, porque a disparidade econômica é muito grande. A concentração de riqueza é absurda. Temos uma quantidade pequena da população que tem quase toda a concentração de riqueza. É muito desproporcional um brasileiro rico de um brasileiro pobre. O padrão de vida é muito desigual. Mas voltando às questões envolvendo o cinema. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem uma ferramenta, que é o audiovisual, que vai trazer para a gente um filme que se passa no século XVIII, finalzinho do século XVIII, e provavelmente pega uma parte também do século XIX. Porque a Revolução Francesa, deixa eu confirmar a data aqui, foi 1799, ou 1789 e 1799. Então, finalzinho do século XVIII. Aí, uma coisa interessante. Quando a gente vai trabalhar um filme, porque filme, basicamente, o filme foi criado para ser um entretenimento. Ou seja, algo que as pessoas vão assistir para se distraírem. Mas só que alguns filmes não são só entretenimento. Alguns filmes são tão bem feitos, trazem uma mensagem importante, bem trabalhada, que são tipificados como obra de arte.
O Sétimo Selo é um filme antigo que é considerado uma obra-prima do diretor Bergman. A gente talvez trabalhe esse filme, mas só estou dando um título de exemplo. Só que também o filme pode ser entretenimento, pode ser uma obra de arte, mas pode ser uma ferramenta pedagógica, algo que a gente utilize para absorver um conhecimento. Porque uma das melhores fontes de conhecimento são os livros. Mas o livro é textual. Às vezes algum livro tem imagem. Você pode trabalhar também uma adaptação de um tema de uma HQ, que vai ter... As HQs são incríveis, as histórias em quadrinhos, porque elas trabalham imagem e texto. Mas o filme é texto em movimento. É texto em imagem. Então, para para a sua visualização, é uma ferramenta incrível. E detalhe, uma coisa pitoresca que a gente tem que analisar aqui. Esse filme foi feito no século XX. Ou século XXI. Então, a maioria dos filmes são feitos no século XX e século XXI. São filmes mais recentes. Nós, habitantes do século XXI, a gente compreende o filme sobre a Revolução Francesa. Mas, vamos aqui abrir para uma licença poética. Se um habitante desse período assistisse esse filme, ele ia ver, estaria no idioma dele, ele compreenderia o idioma, mas ele não ia entender, ele não ia conseguir se enxergar no filme, ele não ia dizer, não, as coisas não são assim, a coisa... Isso eu não estou compreendendo. Por quê? O roteiro foi feito em um século, é um produto destinado às pessoas de um século, e as pessoas do outro século não vão entender. Porque mesmo qualquer filme que trabalhe em qualquer período da história, por exemplo, se eu falar um filme sobre a antiguidade, se eu falar um filme sobre o Império Romano, o filme vai trazer questões do nosso período. Ele é destinado para o público atual. Então, uma pessoa que viveu no Império Romano, mesmo que consiga ter o domínio do idioma, não vai entender. Ele vai dizer, essas questões não existiam. Porque ele é um produto de um determinado século. Aí o que acontece? Quando a gente vai assistir um filme antigo, se vocês assistirem um filme da década de 20, filme mudo, vocês vão ter um impacto, porque a forma como aquele filme vai ser trabalhado era porque ele era destinado para o público da década de 20 do século 20. Então, a ferramenta cinema tem que ter método para trabalhar com ela. Então, o primeiro momento é o quê? A gente saber em que ano o filme foi produzido. Que país aquele filme foi produzido. Porque um filme que é produzido no Brasil é destinado para o público brasileiro. Um filme que é produzido na França é para o público francês. Claro que nós vamos ter capacidade de compreender as questões porque estamos vivendo em um período próximo ou no mesmo período, ok? Mas é importante isso. Então, um filme, mesmo trabalhando para história antiga, história moderna, um período, um local distante como a África, se for produzido, ele pode ser compreendido. E as questões que ele vai tratar são questões do período, da cultura, da visão dos produtores, dos diretores, dos roteiristas. Então, esse filme da Revolução Francesa, que vocês assistiram, vai tratar temas da Revolução Francesa, mas no roteiro vai estar inserido questões atuais. Então, o que é que a gente vai treinar aqui com vocês? Vocês podem assistir um filme para entretenimento. Não, vou assistir um filme para me divertir. Isso não é problema nenhum. Mas vocês também vão começar a compreender. Eu vou ensinar algumas técnicas para cada filme que vocês forem assistir com a intenção de conhecimento,
entendeu? Vocês começarem a ter métodos de crítica, ou seja, analisar o que esse filme está querendo me dizer. Qual a intenção desse roteirista? Qual a intenção desse produtor? Por que esse filme existiu? Qual a relevância dele para a minha realidade, para mim como pessoa e na minha sociedade? Observe que as questões da Revolução Francesa, tratadas nesse filme, são muito atuais. Corrupção, política, totalmente atual. Questões envolvendo fome, ou seja, uma distribuição dos bens produzidos naquela sociedade, porém a repartição da comida não era de forma igualitária. Algumas pessoas tinham muito o que comer, outras pessoas não tinham. Inclusive tem até aquela famosa frase atribuída à rainha que se eles não têm pão, que comam brioches. Que alguns historiadores dizem que essa frase nunca foi dita. Mas observem, questões econômicas, questões social, corrupção, excessos das organizações religiosas, abusos de poder. Então, todos esses temas estão presentes na atualidade. Como eu sou da área de história, a gente vai ter uma abordagem historiográfica sobre esses temas. Então, a gente vai trabalhar um filme, como a Revolução Francesa, que se passa nesse século, e fazer analogia com o tempo atual. Esse que é o que a gente vai trabalhar aqui. Então, vamos começar a analisar os filmes. Primeira parte. A gente vai assistir assiste um filme e observar que até a forma como a câmera é direcionada para os atores e direcionada para o ambiente ao redor já nos traz algumas informações. Os filmes atuais, as câmeras são muito rápidas, as sequências têm uma rapidez incrível. Alguns filmes mais antigos, o filme é mais, digamos assim, as tomadas cinematográficas são mais lentas. A pessoa vai absorvendo a informação aos poucos. O uso de cores, as cores utilizadas no filme nos trazem informações também. Às vezes a roupa que é usada no cinema não corresponde à roupa que realmente aqueles personagens utilizaram. Acontece muito em filmes da Idade Média. Na Idade Média, os cavaleiros, que a gente acha massa naqueles filmes, as roupas deles eram extremamente coloridas. Mas nos filmes atuais, é mais elegante usar roupas pretas, cinzas, com poucos temas coloridos. Então aí o cinema já modificou a imagem como aquele período é retratado. Roma, um filme sobre Roma mesmo, dando um exemplo, as imagens, as estátuas todas são brancas, como se tivesse um estilo da mármore, tudo branco, os palácios brancos. Hoje os arqueólogos já dizem que aquelas estátuas brancas que a gente vê no cinema, em filmes clássicos, eram todas coloridas. Mas para nós, habitantes da atualidade, aquele excesso colorido é cafonice, então não dá o impacto que deveria. Então a gente já vê que eu estou trazendo essas informações para vocês notarem. Os filmes são feitos para o público da época que o filme foi produzido, não na época que as pessoas viveram. Então, quando a gente vai assistir esse filme sobre a Revolução Francesa, vai trazer informações e questões da nossa atualidade. Mesmo que aquelas situações foram presentes lá, mas a abordagem como aquele filme foi tratado. Por exemplo, as mulheres. As mulheres no cinema, nos filmes de época, elas têm uma atitude do século XXI. Elas têm uma liberdade maior.
elas têm uma compreensão maior da realidade, porque no século XXI as mulheres são letradas. Não é que as mulheres não tinham mulheres independentes, mas a quantidade e a forma como elas trabalhavam a independência, a posição delas na sociedade era diferente da atual. Na época que foi na Revolução Francesa, uma mulher discursar era uma coisa impactante. Se a mulher fosse discursar, era um impacto na sociedade. As pessoas não diziam, uma mulher discursando. Mas hoje um filme sobre a Revolução Francesa no nosso produzido atualmente, isso é uma coisa completamente normal. Então é isso que a gente está analisando aqui. Então, assista um filme e veja o que no filme tem a ver com a nossa sociedade atual. Como os personagens atuam, como eles discursam. Porque a gente está usando um filme aqui não como entretenimento, mas como uma ferramenta pedagógica. E o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um texto pequeno, só para ver como vocês absorveram o filme. Para vocês orientar como vocês fazerem o texto, trate de 2 perguntas. Quais as intenções dos autores do filme? A primeira pergunta. E qual a relevância com o Brasil da atualidade? E com cada pessoa. Então, esse pequeno textozinho tem algo pessoal. Eu quero ver aqui como vocês enxergaram aquele filme. Vocês se identificaram com algum personagem? Vocês pensaram, se fosse eu que estivesse naquela situação, como eu agiria? Para a gente começar a utilizar os recursos que temos hoje. Porque hoje, no século XXI, nós somos agraciados. Nós temos internet. E com a internet ficou fácil assistir um filme. Eu mandei um link e vocês assistiram o filme. Quando eu era adolescente, quando eu era da idade de vocês, para eu assistir um filme, eu tinha 3 opções. Ou assistir um filme disponível pelo canal de televisão, que eu não iria escolher. Eu iria procurar um dia, um horário para assistir um filme e, quiçá, aquele filme fosse legal. Poderia ir ao cinema, mas eu teria que pagar, sair da minha casa. Nem todas as cidades do Brasil dispunham de cinema, porque cinema é uma coisa para cidade grande e média, mas existem muitas pessoas que moram em cidades pequenas. Não tem cinema. Ou, o que foi o ápice da minha geração, foi quando surgiram as videolocadoras, que eram os filmes em VHS. Então a gente tinha um aparelho chamado videocassete, que vocês nunca nem viram, mas os pais de vocês, ou os avós de vocês tinham esses aparelhos, que eram aparelhos que eram conectados na televisão, que alugavam uma fita durante 24 horas, e aquela fita tinha um filme. Cleiton aí vai lembrar muito da promoção da sexta-feira. A gente colocava 4 filmes na sexta e só devolveria na segunda, porque o domingo não contava. E a gente assistia os filmes do final de semana. Então, a gente escolhia os filmes que estavam disponíveis para locação. Às vezes o filme que a gente queria já tinha sido locado. Às vezes os filmes famosos tinham 5, 6, 8 fitas. Às vezes tinham 1 ou 2. Então, se alguém locasse, a gente tinha que esperar outra semana. E hoje em dia não. Hoje tem os serviços de streaming. Hoje tem os links da internet. Então hoje está muito mais fácil o acesso ao cinema, aos seriados. Então, comprar livros. Antigamente, para a gente comprar um livro, a gente tinha uma livraria. Às vezes, na toda cidade tinha livraria. Hoje, com a internet, a gente chega, pode comprar em qualquer lugar do país. Então, o acesso à tecnologia nos trouxe uma acessibilidade a cinema, a seriados, a filmes, a revistas, que as gerações anteriores não tinham. Então, a questão de vocês hoje não é o acesso à informação, é a qualidade da informação. Por isso que esse curso que Cleiton fez. Por isso que a gente vai trabalhar cinema, filmes, a gente vai selecionar os filmes, porque tem filmes, infelizmente tem filmes que não agregam nada. Tem filmes que nem para diversão funcionam.
são imbuídos de preconceitos, de racismos, de hegemonia cultural, que a gente vai trabalhar isso, porque às vezes tem filmes que existem só para elevar um determinado país ou um determinado povo. Os filmes estadunidenses, a grande parte são assim. Ou você acha que filmes que mostram os Estados Unidos como os heróis, como a salvação do planeta, e como só eles existissem no planeta, o resto do planeta fosse totalmente irrelevante? A gente vai trabalhar isso aqui. Mas vamos nos ater ao inicial. O filme sobre a Revolução Francesa. Então, pessoal, qualquer dúvida, vocês vão me perguntando pelo zap. Se quem assistiu o filme pode começar a responder essas questões. Quando vocês forem assistir um filme com a dica, assistam um filme com um pequeno caderninho do lado. Qualquer coisa que vocês acharem importante, vocês anotem ali, dão pausa, anotem. E depois continuam assistindo o filme. Porque a gente vai trabalhar os filmes com isso. As músicas, né? Tem uma música de Charlotte Matou um Cara, que é uma banda de garotas de punk rock fabulosa, que ela traz esse tema sobre a Revolução Francesa. Tem a música do Rush, que também trata do tema da Revolução Francesa. Então vocês vão ver a música. Eu compartilhei as letras da música com a tradução, acredito que o professor Clayton passou para vocês. Observem como as letras, como eles, na música, elas abordam temas da Revolução Francesa. E a música também faz analogia com o período atual. Ela fala da guilhotina. A guilhotina é algo do século XVIII. Ninguém executa mais políticos. Apesar de, cá para nós, não seria, a depender do político, não seria uma má ideia, mas no nosso país não tem pena de morte. Observem que a música trata desses temas. Brincadeira, viu, pessoal, essa questão da pena de morte, mesmo, só para descontrair vocês, quebrar um pouco a concentração. Mas a música fala da guilhotina, e a guilhotina existiu. A guilhotina foi uma forma deles executarem aqueles que consideraram que agiram com injustiça para o povo. É uma medida radical? É. Mas a gente não pode julgar agora no século XXI as ações das pessoas do século XVIII. É injusto. Essas pessoas já morreram. A nossa opinião é, eles são selvagens, eles são bárbaros. Mas a gente tem que pensar, e a nossa sociedade atual? Não tem injustiças, não tem violências. A gente julga o outro, do século passado, como bárbaro, como selvagem. Mas em nossa sociedade? É mais de uma pessoa daquele século olhar para ela, rapaz, vocês têm capacidade de destruir o planeta não sei quantas vezes. Vocês criam máquinas que matam centenas de pessoas com um único botão. As pessoas daquele século vão achar nós como selvagens. Nós como cruéis. Porque eles matavam uma pessoa por vez. A gente com um jato de guerra, apertando um botão, mata milhares de pessoas de uma vez só. A gente usa drones, que tem uma alta letalidade, que mata centenas de pessoas com um único botão, a pessoa nem está no local. Então a gente não pode condenar a violência selvagem das pessoas dos séculos passados, porque nós nem temos moral para isso. Então, pessoal, tranquilo então? Então vocês assistam o filme, quem assistiu, faça esse texto, podem enviar para o meu e-mail, vou disponibilizar o meu e-mail para o Clayton. Vocês façam um textozinho de vocês, 5, 6 linhas, só para eu ver como é que está vocês, como vocês estão essa compreensão do filme, me mandem e a gente vai conversando em sala de aula. Se no dia do encontro houver meios da gente poder ter um contato de perguntas e respostas, se a internet ajudar e a programação do Cleiton permitir, os recursos deixarem, a gente pode ter um bate-papo. Mas vamos começar aí.
Na segunda-feira eu vou mandar para a Cleito também o do segundo filme, para janeiro, para o mês. Beleza, pessoal? Então, deixa eu ver se fala mais alguma coisa com vocês. Por enquanto, beleza. Então a gente vai conversando. Um abraço a todos aqui da Bahia.